Nessa aula nós vamos falar sobre dicionários em Python. Dicionário é a próxima estrutura de dados então, que a gente vai falar, são estruturas que já vêm com a própria linguagem, né? Assim como a gente falou de inteiros, floats, são números inteiros e reais. Falamos sobre as strings para armazenar caracteres e falamos sobre as listas, que são essa estrutura genérica para armazenar qualquer tipo de informação. Agora a gente vai falar sobre dicionários, que é uma estrutura um pouco mais especializada. Vocês vão perceber que ela tem alguma sofisticação a mais em relação, por exemplo, às listas e às tuplas que a gente vai ver depois. É uma estrutura bastante poderosa, bastante sofisticada. Outras linguagens chamam de vetor associativo ou lista associativa. No Python a gente chama de dicionário e a ideia é essa ideia de um dicionário mesmo, né? Um par, chave e valor. Então, o que é um dicionário? Ele é uma estrutura de dados do Python que armazena pares, chave e valor. Elementos que são armazenados e que eu recupero a partir da chave um valor associado. Então eu busco a chave e encontro o valor. Na lista, só para a gente fazer a distinção, os elementos são armazenados de forma sequencial, à medida que eu vou incluindo, embora eu possa incluir em qualquer lugar, mas eles sempre são acessados por um índice numérico, posição 0, 1, 2, então sempre por posição. Então, se eu quiser achar um elemento, digamos que eu tenha 1000 elementos numa lista, eu queira achar lá dentro um determinado elemento, eu vou ter que passar por todo ele. Mesmo que eu use o find, ou index, ou o comando assim, ou count, por baixo do capô do motor ali, o Python está procurando em todo ele até encontrar. É como você tem uma coleção de discos em casa, uma série de fichas, você vai ter que procurar uma por uma até encontrar aquela ficha específica. O dicionário não. O dicionário você vai dizer assim, eu quero o elemento com a chave tal, com a chave que tem a matrícula número 175/2020. E ele vai diretamente naquela posição e te traz as informações. Pode ser nome, endereço, CPF, e-mail, o que você tiver. Então, pares, chave e valor, essa é a principal diferença entre lista e dicionário. Então, o acesso aos elementos individuais é muito mais rápido no dicionário do que numa lista. Vocês vão ver que tem coisas que são mais lentas, são mais complicadas no dicionário do que numa lista, mas para algumas tarefas específicas, o dicionário ele é muito importante, ele é muito bom. Então é muito importante a gente saber quando usar uma lista, por exemplo, ou uma tupla, até que a gente vai ver depois, ou um conjunto, e quando utilizar um dicionário, quando utilizar um string, por exemplo. Então, uma coisa é saber o que cada uma é, depois quando usar cada uma delas também é uma tarefa muito importante, uma tarefa, eu diria, do programador, conhecer as estruturas e saber qual delas usar. A gente vai falar aqui nessa parte inicial, nessa introdução, apenas das estruturas mais básicas do Python. Depois nós vamos ver que usando módulos, importando módulos, pacotes no Python, a gente pode usar uma série de outras estruturas que a linguagem oferece, estruturas bem poderosas também, mas aí vamos deixar isso mais para frente. Não vamos agora trabalhar nisso. Então, a gente vai usar esse notebook aqui, o notebook 5, falando sobre dicionários. Eu vou fechar aqui agora, para ganhar um pouco de espaço. E vamos trabalhar, então, vamos entender como é que eu acesso a dicionários, como é que eu crio dicionários, como é que eu manipulo os elementos. A gente vai fazer um estudo bastante abrangente. Não vou dizer que é exaustivo, que a gente vai até o final e vai ver tudo do dicionário, porque uma coisinha ou outra deve ficar de fora, mas nós vamos ter uma boa noção a partir daqui do que é o dicionário. Eu vou tentar fazer esse vídeo aí entre uns 15 e 20 minutos e depois, se ficar muito grande, eu tento cortar o vídeo para a gente não ter muito grande. Então, dada essa introdução aí, vamos ao dicionário, vamos ao nosso notebook. Primeira estrutura que a gente vai criar aqui, é estudantes lista. Então, se criou aqui, pelo símbolo, é importante você olhar, isso aqui é uma lista, tá vendo? Como tem essa chave, essa chave é colchete, tem esse colchete, eu sempre esqueço o nome. Em inglês é brackets, ok? Em inglês é chave quadrada, vamos dizer assim, é esse símbolo da lista. Tá? O que está sendo criado aqui? Vamos lá, Shift Enter. O que ele criou ali? Criou uma lista, uma lista que tem uma string, um número, uma string, um número, uma string, um número, uma string e um número. Isso aqui não é um dicionário. Para eu construir um dicionário, eu tenho que usar essa notação aqui, da chave, certo? Dessa chave desse jeito aqui. E então, eu passo a chave, Mateus, entre aspas, aqui é um nome, 2 pontos, o valor.
Então, Mateus é a chave, 24 é o valor. Fernanda é a chave, 22 é o valor. Tamires é a chave, 26 é o valor. Cristiano é a chave, 25 é o valor. Então, vejam a anotação aqui, que é muito importante. Chave no começo e no fim. Entre os elementos, 2 pontos, ok? E vírgula separando os diversos itens. Então, quantos itens esse dicionário tem? 1, 2, 3, 4. São 4 itens, 4 pares chave-valor. Nós vamos ver depois que tanto a chave quanto o valor podem ser compostos de mais do que um elemento, pode ser uma lista, né? Pode ser uma tupla no caso da chave, pode ser um outro dicionário e assim por diante. Aqui nós temos só chave e valor como elemento simples, mas depois podemos ver, nós vamos ver algumas outras formas. Então vamos lá. Executamos e está aqui, ó, um dicionário criado. O que é importante observar? Embora aqui apareça o dicionário todo bonitinho, né? Cristiano primeiro, Fernanda depois, Mateus e Tamires, na prática o dicionário não é ordenado. Vou repetir, o dicionário não é ordenado. Qual é a ordem do dicionário? A gente não sabe. À medida que você vai acrescentando os elementos, conforme você vai incluindo no dicionário, ele vai estruturando o dicionário de uma forma que é própria do Python e que a gente não tem controle sobre ela. Então, se mudar a ordem da inclusão, muda a ordem que aparece para a gente. Então, não dá para garantir que os elementos vão estar em ordem alfabética, ordem numérica, nada assim. Existem dicionários ordenados, existe um outro tipo que é o dicionário ordenado, se eu precisar disso. Mas de forma geral, para ter eficiência, é bom que ele não seja ordenado, porque a ordem que ele usa é uma ordem própria dele para facilitar o acesso a cada elemento. Tá? Então, quando eu quiser os elementos ordenados, daí eu tiro do dicionário, eu jogo para uma lista, por exemplo, e daí eu faço isso. Então, veja, eu estou criando um dicionário para guardar, às vezes, uma quantidade muito grande de elementos. E aí, a grande operação é incluir e recupera, né? Acessar elementos por valor. Aí, de vez em quando, eu tenho que fazer um relatório lá, né? Para listar. Então, nesse momento, eu tiro do dicionário, jogo para uma lista. Isso é algo lento, vamos dizer assim. Mas como é pouco frequente, vale a pena. Tá? Nunca vai ter uma estrutura perfeita em tudo. A gente vai ter que escolher a estrutura para cada momento do nosso programa. Aí nós vamos estar entrando numa outra discussão, eu não quero entrar nessa discussão agora, porque nós estamos numa fase muito inicial, né? Que é aquilo que vocês vão ver depois em estrutura de dados, que é como eu armazeno grandes quantidades de dados em memória, em disco, e como é que eu recupero, como é que eu ordeno, classifico e acesso essas informações. Isso é uma tarefa fundamental para o programador, escolher as estruturas certas e usar os algoritmos certos. Mas isso daí vocês vão ver lá na frente, né, em estrutura de dados 1 e estrutura de dados 2. Tá? Eu só estou agora dando um toque aqui, porque o Python já traz estruturas bastante boas, né, por definição. Ainda assim, você tem que saber qual escolher. Né? Então, pelo menos a escolha você vai ter que saber, e depois lá em estrutura de dados você vai saber, inclusive, como implementar, ou como elas funcionam um pouco mais internamente, para ajudar vocês a escolherem melhor. Bom, não quero me gastar muito tempo mais falando sobre isso, então vamos adiante. Aqui temos um dicionário com 4 elementos. Como é que eu acesso um elemento? Pela chave, nunca por sequência, não é posição 0, 1, 2 e 3, isso não existe no dicionário. É o nome do dicionário e entre chaves, entre colchetes, a chave. Ok? Então olha só, estudantes, underline, dict, e Mateus. Então ele vai me devolver o valor associado a Mateus, que é o valor 24. Então vamos ver. Ele mostrou ali o valor 24. Ou eu posso associar, eu posso adicionar. Percebam, o mesmo comando que adiciona elemento, ele altera valor. Eu já vou mostrar isso para vocês aqui. Acho que aqui não tem. Eu vou acrescentar uma linha aqui, tá? Então olha só. Estudantes.dict na posição Pedro recebe 23. Pedro não existe. Então, quando eu faço isso aqui, ó, ele me devolveu ali, ó, Pedro. Tamires continua com o valor 26. Se eu botar aqui, ó, Tamires, o valor, vamos dizer, 28, a partir de agora,
O Pedro tem 23, está lá, e Tamires tem 28. Então, só queria mostrar para vocês que Tamires, que tinha 26, passou a ter agora 28. Então, a mesma forma, né, a mesma estrutura que eu uso para adicionar um novo par chave-valor é a que eu uso para alterar um valor. Ok? Não existe o append, vamos dizer assim, ou o insert da lista. A mesma coisa que eu uso para incluir, eu uso para alterar. Isso é bom, né? Mas é perigoso porque se já existe um valor, ele vai substituir, ele vai perder o valor que tinha lá. Então a gente tem que tomar algum cuidado com relação a isso, ok? Mas então aqui está bem claro, né? Adicionando ou alterando um valor no dicionário, aqui eu adicionei, aqui eu alterei. Eu posso também limpar o dicionário usando o método clear. Então quando eu dou um clear aqui, ó, ele vai ter agora um dicionário vazio. Ok? Ele continua existindo, mas ele está vazio, ele foi limpo, ele foi apagado tudo que tinha nele. É a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Estudantes dict recebe um dicionário vazio. O clear é a mesma coisa que isso. Então eu vou colocar aqui um comentário. Outra forma de limpar um dicionário. Ok? Vai perceber aqui também que nesse caso ele também está vazio. Não sei se eu executei esse comando aqui, só para a gente ver. Dá o mesmo resultado. Se ele tivesse cheio, ficaria vazio. Então, tanto o clear quanto isso aqui, né? Eu nunca usei clear, eu acho. Eu geralmente uso assim. Até porque a lista, né, a gente acaba fazendo, né? Se fosse uma lista, a gente faria assim. Então, a gente acaba seguindo a mesma lógica. Se eu quiser criar uma string vazia, eu crio assim. Né? Então, uma string vazia, uma lista vazia, uma lista vazia, um dicionário vazio. Não me lembro se dá para criar uma tupla vazia assim. Acho que não, a gente tem que botar alguma coisa na tupla. Realmente não me lembro agora. Ou se bota assim. Mas enfim, aqui está um dicionário vazio. Posso também excluir um dicionário. Quando eu faço um del no dicionário, a partir desse ponto ele não existe mais. Ok? Então aqui eu apaguei, eu tirei da memória a referência do nome. Ali eu só tinha limpado. Aqui eu limpei a caixinha, mas deixei o rótulo. Aqui no del, eu joguei o post-it fora e joguei a caixa fora. Tá? Então não tem mais aquela variável, né, na memória. Ok? Então o del remove de vez. Tá? Também nunca usei isso, não sei se é muito comum usar isso. Bom, voltando aqui, eu vou criar agora um dicionário chamado estudantes. Está aqui o dicionário, ele vai mostrar em ordem alfabética aqui, mas não confiem nisso. Qual o comprimento, né? Qual o tamanho do dicionário? É dado pela quantidade de pares que ele vai ter. Então, nesse caso, 4. Né? 4 entradas no dicionário. Se eu quiser ver apenas as chaves do dicionário, eu tenho o método keys. Então, estudantes.keys me devolve quais são as chaves. Ele devolve uma tupla. Ok? Na verdade, é uma lista, né? Uma lista não é uma estrutura especial do Python, é um dict keys, tudo bem. Mas é uma lista que é uma coleção com as chaves, só as chaves do dicionário. Às vezes eu preciso das chaves para ver que elementos eu tenho, ou para ordenar, enfim, né? Aqui eu vejo só os valores, então ele me devolve só os valores, né, do par lá. Pode ser interessante também eu pegar só os valores para fazer algum cálculo com eles, alguma operação. Tá? E se eu quiser os itens, então ele me devolve o dicionário na forma de uma lista, onde cada lista tem uma tupla. E essas tuplas são o par chave-valor. Então, como se eu tivesse desmontado o dicionário. Ó. Agora ele é uma lista, estou dizendo aqui esse símbolozinho, e dentro da lista tem uma tupla, outra tupla, outra tupla, outra tupla. O que é uma tupla? É uma lista que não pode ser alterada, basicamente. É uma lista imutável. Ela é mais simples que uma lista, a tupla, ocupa menos memória, mas é mais rápida na memória. E uma tupla pode ser usada como chave de um dicionário. Tá? Uma lista não pode. Então, informação importante.
Agora eu estou criando um outro dicionário chamado Estudantes 2. Ok? A gente vai brincar com esses dois dicionários juntando as informações dos dois. Então, ó, estudantes.update, eu estou atualizando o dicionário estudantes usando o estudantes 2. Então, o que vai acontecer? Esse dicionário, Maria, Érica, Milton e Fernanda, vai ser atualizado, vai atualizar, melhor dizendo, o dicionário que contém Mateus, Fernanda, Tamires e Cristiano. Bom, tem uma Fernanda lá e uma Fernanda cá. O que acontece? O update pega o segundo valor, né, o segundo par, e sobrescreve o primeiro. Ok, ele altera o primeiro. Então, quando eu faço estudantes.update, entre parênteses estudantes 2, eu estou dizendo isso, né? Atualize o dicionário estudantes usando estudantes 2. Então, vamos fazer aqui, ali a execução, aqui o novo dicionário. Cristiano, Érica, Fernanda mudou para 20, né? Pegou o valor do segundo dicionário, Maria, Mateus, Milton e Tamires. Ok? E é isso. E uma boa parte do que a gente já consegue dimensionar do que dá para fazer com um dicionário. Eu vou interromper esse vídeo aqui, isso é uma introdução, e aí nós temos mais algumas coisas para fazer com os dicionários, mas aí eu vou deixar para um outro vídeo para ele não ficar muito longo, então até o próximo vídeo.